Quando Jesus, chegou e encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Curva a sua cabeça e oremos mais uma vez ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Esse é o teu momento, Senhor. Então, por favor, age nesse tempo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, Emanuel vai colocar o tema da mensagem ali. Eu quero, nesse domingo, nesse primeiro domingo de junho, começando aí mais um mês, começando mais uma semana, pensar com você ainda no tema da família, do mês da família. Como eu disse, nós vamos durante todo esse ano ter várias mensagens alusivas à família, a necessidade de nós termos a nossa família linkada com o Senhor, firmadas na rocha que é Cristo. Mas nessa manhã, quero pensar com você sobre famílias à espera de um milagre. E quando Jesus ele entra na nossa dor, à luz desse texto, o texto que está descrito ali, a partir do verso 1 até o 44, nós lemos alguns versos, apenas o 17 até o 26, mas eu quero que você tenha em mente, como base, todo o texto, a partir do verso 1 até o verso de número 44, que é um episódio bem conhecido. Eu já tive a oportunidade de falar aqui nessa igreja, nesse texto, melhor dizendo, pelo menos 3 vezes, aliás 2 vezes, essa é a terceira vez. Nós já falamos, a primeira vez que nós pregamos nesse texto, e eu tenho aqui anotado, nós falamos que nada foge do controle do Senhor. Se você lembra, se você gosta de guardar as suas anotações, as mensagens que são pregadas, você vai lembrar que em 2023 nós falamos para os irmãos que nada foge ao controle de Deus, por mais que pareça, mas não foge, Ele está no controle de todas as coisas. Em outra ocasião, já no ano passado, nós falamos que a palavra final é dele, Ele é que tem a palavra final, não a gente, não nós, a palavra não é nossa, a última palavra não vem daquilo que a gente fala, mas é daquilo que Deus quer, daquilo que Ele permite, é do jeito dele. Por mais que a gente olhe para a situação ou para as situações e veja algo que não tem solução, a última palavra é dele, tão somente dele. E hoje, olhando para esse texto novamente e extraindo dele mais alguma coisa, na verdade, irmãos, nós pregarmos aqui todos os domingos, no mesmo texto, o texto sempre vai nos ensinar alguma coisa nova, sempre. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a nossa vida. Então não existe, se fosse para a gente pregar um texto uma vez só, já imaginou? A gente começa em Gênesis, termina em Apocalipse, depois vamos fazer outra coisa. Acabamos, já lemos a Bíblia toda. O pastor já pregou toda a Bíblia, já está tudo ok? Não. Deus, Ele quer nos ensinar alguma coisa hoje acerca do milagre que Deus pode fazer na nossa vida. Ele pode todas as coisas. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é nele, não é na força do seu braço, mas é tão somente nele. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos algum tipo de situação ou situações que pareceram naquele momento irreversíveis, sim ou não? Todos nós já enfrentamos em alguma medida. E se você ainda não enfrentou, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai enfrentar. Você vai enfrentar. É quase que impossível nós passarmos por essa vida inteira
sem passar nenhuma dificuldade. Se você é assim, me diga, não, pastor, eu não passei, nunca passei por uma dificuldade, eu quero conversar com você, quero colar contigo, porque não dá certo isso. Nós sempre enfrentamos, né, irmã Sandra? Sempre tem algum tipo de dor, algum tipo de luta. Tem luta que parece que não vai embora nunca. Tem luta que parece que está ali com a gente. Mas, na verdade, nós sempre somos ensinados através das lutas, através das coisas que acontecem na nossa vida. Seja um problema de saúde, seja uma crise familiar, talvez uma perda, talvez impossibilidades humanas das mais diversas. Talvez nessas horas, muitas famílias que se encontram, passaram por essa situação, ou por essas situações, possam se encontrar como Marta e Maria, à espera de um milagre. E eu queria que por alguns instantes, você pudesse olhar para Marta e Maria, para a situação daquelas mulheres ali, daquelas duas irmãs, pensando no que aconteceu com Lázaro, e olhando para a sua vida. Talvez não no sentido de esperar um milagre de uma ressurreição, mas talvez de um milagre realmente tão transformador, tão assim, aos olhos humanos, impossível de acontecer, que é quase que olhar e dizer o seguinte: pastor, o que eu preciso que aconteça na minha vida é semelhante ao ressuscitar de alguém. É algo que eu não consigo fazer. É nessa hora que Jesus entra em ação. É nessa hora, Érica, que a gente não consegue, que a gente precisa realmente se agarrar com o Senhor e compreender que nós não somos nada nem ninguém, mas nós dependemos dEle, dependemos da ação dEle nas nossas vidas. Hoje nós vamos refletir sobre isso, sobre o que acontece nas famílias, quando a dor e a fé acabam por se encontrar, porque quando você olha para o texto é isso que aconteceu. Olha para o texto que você vai ver claramente isso. A dor e a fé se encontram no caminho com Cristo, aquele que venceu a morte. Nós cantamos isso, só que a gente vive isso. Nós acreditamos que aquele que venceu a morte pode mudar a nossa vida, pode mudar realmente a situação. Parece que a gente serve um Deus tão distante, não porque Ele é distante, mas porque nós achamos. Nós queremos resolver as coisas sempre com a nossa força, do nosso jeito, a nossa maneira, e muitas vezes nos recorremos para o Senhor, vamos para a palavra, quando não tem mais jeito, quando estamos lá no fundo do poço. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele pode mudar a sua situação. Deus, Ele pode mudar a sua vida. Eu quero destacar algumas coisas, à luz desse texto, que a gente consegue aprender na manhã de hoje. O primeiro destaque que eu quero dar é que essa família era uma família amada por Jesus. Olha na sua Bíblia aí, entre os versos 1 até o verso 5, e eu vou ler e você vai acompanhar. No capítulo 11, verso 1 ao 5. Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era da cidade de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Olha só, às vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente não faz as conexões. Para você ver que não estamos falando de uma pessoa que apareceu aleatoriamente aqui num episódio. Não, havia uma conexão entre Jesus, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia mostra isso de maneira muito clara. Continuando, verso 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Aquele que o Senhor ama. Como é difícil perder alguém, não é verdade? Como é difícil enfrentar o luto. Verso 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Esse é Jesus. É interessante que quando a gente olha para o texto, a gente vê que Jesus permaneceu ali. Parece que é uma contradição, né? Porque Jesus amava e não foi correndo, por quê? Na verdade, quando nós olhamos para outros textos da palavra de Deus, Jesus nem precisava ir. Bastava uma palavra. Bastava ele dizer assim: ressuscita, e ele ressuscitaria. Bastava ele é aquele que diz para o mar assim, ó, e o mar acalma, o vento cessa. Não precisa necessariamente da presença física dele para que o milagre acontecesse. Porém, a palavra de Deus nos mostra que Jesus foi até lá.
Então era uma família amada realmente por Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram íntimos de Jesus. Ainda assim, enfrentaram dor e a doença e também enfrentaram luto. Guarde uma coisa no seu coração. O facto de você ter comunhão com Deus, o facto de você ser um crente fiel ao Senhor, o facto de você procurar fazer todas as suas coisas da melhor maneira possível, isso não vai eximir você, tirar você da condição de sofrer, de enfrentar luto ou enfrentar alguma dor, ok? Guarda isso, porque às vezes a gente escuta por aí, né, eu já disse isso aqui algumas vezes, não, venha para cá que aqui você não vai passar necessidade. Mentira, tá? A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, pelo contrário, basta olhar para a Bíblia que a gente encontra claramente vários trechos que mostram que a dificuldade acontece, e aconteceu com esses que serviam e que eram íntimos do Senhor. O amor a Jesus, o amor por essa família, de Jesus por essa família, ele não isentou elas daquele sofrimento. A enfermidade de Lázaro, meus irmãos, não era um sinal da ausência de Deus na vida dele, em hipótese alguma, mas um propósito maior. Mas aquilo aconteceu para um propósito maior. Jesus, ele não é indiferente às nossas dores ou à nossa dor. Ele não é indiferente àquilo que você está passando. Ele consegue observar agora, nesse momento, e saber o que vai no seu coração, o que vai na sua mente, a sua luta. Eu já disse para os irmãos que é muito interessante quando a gente chega por aquela porta, e a gente daqui a pouquinho vai terminar aqui o momento de culto, e vamos estar ali nos abraçando, comendo, conversando. E aí a gente chega para alguém, eu chego para o Léo, e aí, está tudo bem? A primeira coisa que o Léo responde é, tá, pastor, está tudo bem. Mas às vezes o Léo pode estar enfrentando uma luta, uma dor, uma dificuldade. Aquilo que humanamente falando nós olhamos e não conseguimos ver, não conseguimos enxergar. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele enxerga além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Ele não vê só o por fora, ele não vê a aparência. Eu não preciso olhar para o Leonardo para poder ver ele totalmente acabado, para dizer assim, rapaz, tu está mal. Leonardo pode estar bem vestido, tomar banho, colocou o melhor perfume, está com o cabelinho cortado, barbinha feita, e ainda assim está enfrentando luta. Só que mesmo ele nessa situação, mesmo eu não conseguindo perceber, porque sou humano e limitado, a luta do Leonardo, o Senhor pode olhar para dentro dele, e para dentro de cada um de nós, e perceber a dor e a luta que nós enfrentamos. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. O que a gente aprende com tudo isso? As famílias que oram, que adoram, que servem a Deus, também enfrentam lutas, também enfrentam dificuldades, também passam por sofrimentos. Mas a presença de Jesus transforma a dor em propósito. Eu vou repetir, para que fique guardado no teu coração. A presença de Jesus nas nossas vidas transforma a dor em um propósito. E a gente precisa entender isso. Olhar para a palavra de Deus e conseguir compreender isso. Segunda verdade que a gente aprende com esse texto e podemos aplicar nas nossas vidas, é que o tempo de espera não é um tempo perdido. Por mais que a gente pense que sim, mas não é. O tempo que nós estamos esperando não é um tempo perdido, mas é um tempo que Deus está a trabalhar na nossa vida, na nossa esquisitice, naquilo que precisa ser mudado e moldado em nós. Ele sabe o que é melhor para nós queremos tudo para aquela hora, para aquele momento, nós queremos resolver aquilo da nossa maneira. Nós, por sermos humanos e limitados, nós não queremos enfrentar lutas. Na verdade, irmãos, cá entre nós, quem é que gosta de enfrentar dificuldades? Levante a mão bem alto para eu ver. Eu não gosto. Quem é que gosta de passar por uma tribulação? Quem é que gosta de enfrentar um problema? Quem é que quer enfrentar uma morte na família? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas nós vamos enfrentar. Nós vamos passar por dificuldades. Sabe por quê? Porque o pecado entrou no mundo lá no passado. O pecado entrou na humanidade, entrou dentro do homem. Nos próximos dias nós vamos falar sobre isso, falar sobre as consequências do silêncio de Adão. Isso é as cenas dos próximos capítulos, depois você guarda isso no seu coração, estamos concluindo uma mensagem nesse tema, para a gente aprender e perceber o porquê que a gente enfrenta tanta dificuldade nos nossos dias. O pecado entrou no mundo, o pecado entrou nas nossas vidas e por isso nós vamos passar por lutas e dificuldades. Jesus, ele ouviu o pedido
mas permaneceu naquele lugar ali ainda por 2 dias. Detalhe, diz a palavra de Deus que a distância era de aproximadamente 3 quilômetros. Irmãos, 3 quilômetros, como diz lá na roça, né? Não sei como é que Manuel vai traduzir isso, mas a gente faz com o pé nas costas, não é verdade? Faz de maneira muito fácil, é simples. Você sai daqui 3 quilômetros, eu acho que eu moro a mais ou menos 2 quilômetros, 3 quilômetros da igreja, não é nada do outro mundo. A depender da velocidade que você anda, você faz em poucos minutos, talvez 1 hora no máximo, se você fosse arrastando. Mas ele levou ainda algum tempo, alguns dias para poder chegar ali naquele lugar. Eu já disse para vocês, Deus não se atrasa, preguei sobre isso. Mas eu quero que você compreenda que Ele age no tempo certo para revelar a sua glória. Não no nosso tempo, mas é no tempo correto, no tempo que Ele tem para revelar a sua glória. E essa espera, ela nos ensina muita coisa. Ela nos ensina talvez a fortalecer mais a nossa fé, a nossa dependência do Senhor, e também molda o nosso caráter. Irmãos, quantas famílias, irmãos, estão sendo destruídas por falta de caráter, por falta de hombridade, por falta de compromisso com o Senhor, por falta de compromisso com a palavra de Deus, por achar que ser cristão é o ir à igreja 1 ou 2 dias na semana, mas continuam a viver longe do ideal de Deus, dos ideais de Deus para a vida deles, continuam a fazer coisas estranhas, continua, como eu disse alguns meses atrás, com o que a gente chama de pecado de estimação, aquele pecado que a gente não quer largar de jeito nenhum. Esse não, Senhor, eu abandono isso, eu abandono aquilo, mas esse aqui é meu, tadinho, é meu, olha que bonitinho meu pecado, e fica carinhando ele, fica acariciando ele, fica guardando aquele pecado e não quer largar de jeito nenhum, mesmo sabendo que a presença daquele pecado na vida está destruindo e está fazendo mal. Precisamos acordar, o nosso tempo aqui é limitado, irmãos, é limitado. Eu já tenho 48 anos de idade, não sei até quando vou viver. Posso viver até 70, até 50, até o ano que vem, até o final do dia de hoje. Posso chegar aos 100 anos, mas o que importa é que eu dedique cada minuto da minha vida para a glória dEle, para agradar o coração dEle, tão somente dEle. E para que isso aconteça, eu preciso a cada dia ser moldado. E esse moldar do Senhor, às vezes passa por um tempo, irmão Marcos, de espera. Um tempo em que a gente não entende. Um tempo em que a gente olha e pensa que, poxa, o Senhor não está me ouvindo. Mas é porque nós somos imediatistas, Marcos. É que tem tanto Marcos agora, eu olho para um aqui, outro lá atrás, né? Nós somos imediatistas. A gente quer as coisas do nosso jeito, ao nosso tempo, para ser na hora em que a gente quer. O tempo de espera parece um silêncio inacabável, que nunca acaba, fica ali para sempre. Mas muitas vezes é o tempo de preparação para que o milagre chegue e para que a gente perceba o cuidado de Deus nas nossas vidas. Há famílias hoje esperando por restauração. Eu sei disso. Você sabe disso. Há famílias hoje esperando por cura, esperando por salvação. Às vezes um ente querido, um familiar, um filho, um marido, uma esposa, que ainda não serve ao Senhor, mas você serve. Há famílias que ainda não caminham 100% com o Senhor. Há famílias que ainda não podem dizer, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque tem algum membro, ou alguns membros da família que ainda não se decidiram ao lado de Cristo. Isso precisa ser mudado, precisa ser realmente trabalhado. Esse tempo de espera, não se canse, porque o milagre vai chegar. Deus não está alheio à sua dor, mas você precisa permanecer firme. Você precisa permanecer firme nos propósitos e nos ideais do Senhor. Deus não se esqueceu de você. Terceiro lugar, que esse texto nos ensina nessa manhã, é que Jesus, ele se importa sim com a nossa dor. Quando nós olhamos para os versos 33 e 35, nós não lemos, mas vamos ler agora, lê-los agora, diz assim, 33, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se em espírito e comoveu-se e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. E o verso 35 diz, Jesus chorou. A dor daquelas pessoas, Rony, fez com que Jesus se compadecesse. Se compadecesse de tal forma que ele chorou. Chorou porque Lázaro estava morto.
chorou por causa da dor daquelas pessoas, chorou, mas sabia que ele podia mudar aquela história, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. O choro de Jesus revela, de certa forma, uma empatia que ele tem, uma sensibilidade, uma compaixão. Ele não é um Salvador distante. Lembra que eu falei no início? Parece que Jesus está tão distante da gente. Não, irmãos, ele não está distante. Ele está com você. Você que já entregou a sua vida a Jesus, ele habita em você através do Santo Espírito dele. E ele é a resposta para tudo o que você precisa, tudo o que você quer, tudo o que você anseia, ele é a resposta. Só que às vezes essa resposta é um não. Às vezes essa resposta, Gislane, é um não. A gente não consegue entender porque a gente quer do nosso jeito. Mas Deus, ele tem a resposta certa, na hora certa, no tempo certo, para cada um de nós. O choro de Jesus revela sim essa empatia. Ele não é um Salvador distante, não, está próximo, mas é um Deus presente e é um Deus que se importa sim com a dor humana. Em quarto lugar, e eu caminho para o final, o milagre vem com um comando divino. O milagre acontece não pela ação daquilo que eu quero, não porque eu estou falando, Senhor, o Senhor tem que fazer isso, ou não como muitos falam por aí, né? Eu determino que o Senhor faça. Irmãos, quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Nós não determinamos nada. Às vezes a gente não determina nem na nossa casa, né? Nem na nossa casa. E a gente quer determinar para Deus alguma coisa, Leandro. Quem somos nós para determinar? A gente determina nada. A gente coloca diante do Senhor, para que Ele, através da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, Ele faz se Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser, não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito, não é a nossa maneira. Então o milagre, ele vem do jeito que Deus quer. Ele disse, Lázaro, venha para fora. Olha aí os versos entre 38 a 44. Acompanhe comigo a leitura. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Não era qualquer pedra, era uma pedra grande, como as pessoas eram enterradas antigamente. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Como se Jesus não soubesse. Mas a nossa limitação humana, essa frase de Marta, mostra de certa forma que parece que em alguma medida ela ainda não entendeu quem é Jesus e o poder que ele tem. Às vezes nós somos assim. Às vezes, Hermano, nós agimos dessa forma. Nós dizemos que acreditamos em Deus. Dizemos que, declaramos que Deus é o nosso Senhor. Cantamos, levantamos nossas mãos, choramos e tudo por isso. Mas parece que tem algumas coisas que a gente fala assim, não, eu creio que Deus pode. Mas isso não. Irmãos, não existe nenhuma limitação para Deus. Eu vou repetir para você. Não existe nenhuma limitação para Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode. Então se você está enfrentando luta na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, de saúde, seja o que for, Deus pode restaurar. Deus pode. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que é impossível para Ele. Eu gosto de uma frase que o pastor Fabrício disse certa vez lá no Brasil. Trabalhamos juntos na Junta de Missões Nacionais e plantamos uma igreja juntos ali em Brasília. E ele disse certa vez o seguinte, o impossível é a melhor especialidade do Senhor. Ele é especialista, Amanda, no impossível. Ele consegue tudo e qualquer coisa. Ele consegue isso. Então eu preciso recorrer a Ele. O grande problema é que muitas vezes nós enfrentamos lutas. E como estamos no mês da família, eu quero dizer isso para você. E passamos por lutas, por tribulações dentro de casa, dentro da família. E muitas vezes não recorremos a Jesus. Recorremos ao vizinho, recorremos ao colega A, o colega B, ao livro A, ao livro B. Não recorremos à palavra de Deus. Recorremos ao vídeo do YouTube, recorremos ao que o fulano disse acerca de família, e passamos a viver em nossas vidas a experiência dos outros, e não experimentamos experiência sincera com o Senhor, porque falta-nos intimidade com Deus, falta-nos intimidade com Deus da palavra, e parece que é muito mais fácil o fast food, o pegar a coisa pronta,
Então eu acesso ali o YouTube, a palavra de fulano, tá bom, eu vou por esse caminho. Aí tem um outro que tem outra palavra, não, agora eu vou por esse caminho. E está sempre perdido, porque não se volta para o Deus da palavra. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode cuidar do que está errado. Deus pode moldar aquilo que precisa ser moldado. Ele pode fazer isso, porque Ele tem todo o poder. Ele pode fazer isso, porque Ele tem todo o poder. Continua o texto. Sim, Senhor, já cheira mal. Verso 39 diz, porque está morto há 4 dias. Ao que Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Eu fico imaginando a cena, fico imaginando aquele momento. Jesus chega naquele local, manda tirar a pedra. Ela chega perto de Jesus e fala, olha, Senhor, é bom não tirar não. Estou falando com as minhas palavras, tá? Contextualizando aqui. É bom não tirar não, porque o negócio aí não está bom, tem 4 dias já está em decomposição, não dá certo, não vai fazer isso não, Senhor. Não vai por esse caminho não. Sei que o Senhor está triste também, como nós estamos, a gente compreende a sua dor, mas é bom não tirar a pedra. E é como se Jesus olhasse para elas e falasse assim, eu acho que você não entendeu quem sou eu. Você lembra que eu te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Irmãos, é maravilhoso. Eu olho para a palavra de Deus, eu fico pensando, meu Senhor, que coisa linda, olha que coisa que acontece aqui. Verso 41, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, e aí ele falando com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele disse o seguinte, Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele já sabia que ele tinha ouvido, e ele disse, o Senhor me ouviu. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa dessa multidão, que está aqui agora presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz, verso 43, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras, e o rosto envolto ainda por um lençol. Então Jesus lhe ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Esse é o Deus que tem poder sobre a morte. O Deus que tem poder sobre a morte, você acha que Ele não tem poder para cuidar do seu casamento? Para restaurar a vida da sua esposa? Para restaurar a vida do seu marido? Para restaurar a vida dos seus filhos? Claro que Ele tem. Ah, pastor, é que você não sabe a confusão que eu vivo lá em casa. Eu não sei não, mas Deus sabe. Deus sabe. Talvez o que esteja faltando é você confiar no Senhor. É você entender que Ele pode fazer um milagre. Ele pode fazer um milagre na hora que Ele quer. O milagre exige fé. Exige que a gente tenha fé e confie plenamente no Senhor. Tão somente no Senhor. Qual é o milagre que você está vivendo? Qual é o milagre que você está vivendo nesse momento? Que você está precisando nesse momento na sua vida? Qual é a dificuldade? Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei a dificuldade, o que está no teu coração. Mas eu quero falar com você nessa manhã em nome de Jesus. Pela autoridade que há no nome de Jesus. Tão somente no nome dele, que é suficiente para todas as coisas. Preste bem atenção. Se você está enfrentando uma luta, seja ela qual for, do tamanho que for, a dificuldade que for, se você está enfrentando uma causa que depende claramente do Senhor, seja no trabalho, seja de saúde, seja na sua família, seu esposo, sua esposa, não importa. Esse é o momento de você colocar diante do Senhor.